Era uma vez, na extremidade ocidental da Europa, um pequeno reino cercado pelo oceano e por terras que pareciam infinitas e hostis. Portugal nasceu entre batalhas, conquistas e resistências, e jamais imaginaria o mundo que mudaria para sempre. Suas vilas simples e castelos de pedra estavam longe de grandes riquezas. Mas o espírito de seus navegadores carregava algo que nenhum império poderia medir: a ambição de ir além do horizonte, uma terra que nasceu olhando para o mar e que, guiada por coragem e fé, desafiaria gigantes, descobriria rotas impossíveis e iniciaria a era das grandes navegações. Mas essa aventura não começou com riquezas. Começou com sonhos, fome por progresso e o desejo de encontrar um destino grandioso. Portugal era pequeno, mas suas intenções eram imensas. Enquanto outras nações europeias enfrentavam guerras internas e disputas religiosas, os portugueses desenvolviam tecnologia naval, aprimoravam técnicas de navegação e construíam embarcações capazes de enfrentar mares violentos. A caravela, com suas velas triangulares, seria o símbolo de uma revolução que levaria Portugal a lugares nunca vistos por europeus. O país descobria que sua força não estava em soldados ou em terras vastas, mas na capacidade de transformar o mar em estrada e o desconhecido em oportunidade. O destino de Portugal estava sendo escrito pela coragem de navegadores dispostos a perder tudo para conquistar o inalcançável. Se você quer continuar navegando por essa história impressionante do primeiro império global da humanidade, já deixa o like e se inscreve no canal. A jornada está apenas começando, e o que está por vir envolve grandes heróis, tempestades, riquezas inimagináveis e também sombras profundas que marcaram séculos de poder. Portugal está prestes a traçar rotas que mudarão o comércio mundial, alterarão culturas e provocarão encontros que dariam início a um mundo totalmente diferente do que existia antes. Prepare-se, porque essa saga vai atravessar oceanos, continentes e séculos inteiros de glória, conflitos e descobertas. Seguindo o rumo traçado por seu destino marítimo, Portugal encontrou em uma única figura o grande catalisador da expansão oceânica, o infante Dom Henrique, conhecido como o Navegador. Ele não precisou governar para transformar o país. Sua visão era poderosa o bastante para mover uma nação. Instalado em Sagres, criou uma escola de navegação que reunia os maiores cartógrafos, astrônomos e pilotos da época. Ali nasceu o conhecimento que iria dominar os oceanos. Dom Henrique levou Portugal a buscar o que outros acreditavam ser impossível: encontrar rotas seguras ao longo da costa africana, empurrando o limite do mundo conhecido. A cada nova expedição, os mapas eram atualizados e o legado português crescia. Cabo Bojador, temido pelos marinheiros por lendas sobre monstros e mares ferventes, finalmente foi ultrapassado. Transformou-se em marco da coragem portuguesa e da queda definitiva do medo do desconhecido. Portugal conquistava, e passo a passo, o direito de avançar pelo mundo e ganhar riquezas que antes pertenciam apenas a intermediários árabes e italianos. O comércio de ouro, marfim e especiarias começava a circular pelas mãos portuguesas, alimentando ainda mais a ambição do reino. O mar já não era fronteira, era caminho, oportunidade e destino. Esse avanço, no entanto, não foi simples. Expedições fracassaram, muitos perderam a vida e inúmeros navios desapareceram em tempestades violentas. Porém, o que mantinha a missão viva era a certeza de que, adiante, o mundo guardava tesouros e alianças que mudariam o curso da história. Dom Henrique plantou a semente do império. Suas caravelas eram a prova de que Portugal não se contentaria em assistir ao mundo. Ele o transformaria. E tudo estava apenas começando, pois um caminho para o Oriente ainda seria descoberto, abrindo as portas para riquezas jamais vistas na Europa.
Navegar para o Oriente era mais que um objetivo comercial. Era a jornada que consagraria Portugal como líder mundial dos mares. Em 1498, Vasco da Gama zarpou rumo ao impossível. Sua frota enfrentou tormentas, escassez e doenças que levaram marinheiros à morte. Mas no fim da travessia, alcançou Calecut, na Índia, tornando real o sonho português de chegar às especiarias sem depender dos antigos monopólios árabes e italianos. Essa façanha ecoou pela Europa como um estrondo, colocando Portugal num posto exclusivo, dominador de uma rota vital para o mundo. Comércio virou império, forte militar virou posto avançado. Cada novo porto conquistado tornava o mapa português mais extenso que seu próprio território. Goa se tornaria capital do Oriente Português, símbolo da influência cultural e religiosa que se espalharia por mares distantes. As especiarias, pimenta, canela, noz moscada, cravo, valiam mais do que ouro, e agora estavam sob controle de um pequeno reino de língua ousada e fé inabalável. Vasco da Gama não apenas encontrou um caminho, ele abriu uma era inteira de poder global lusitano. Mas sucesso traz ciúmes e inimigos. Outros impérios não aceitariam ver Portugal sozinho no topo, e as conquistas se tornariam ainda mais violentas. A cruz e a espada viajavam juntas, levando fé, armas e comércio para cantos onde europeus nunca haviam sido bem-vindos. O Império Português crescia. Mas esse crescimento exigia custo caro em sangue, alianças frágeis e batalhas intensas pelo domínio dos mares. Quando Pedro Álvares Cabral avistou terras em 1500, Portugal encontrou não apenas uma colônia, mas o coração de seu futuro império. O Brasil se transformaria na joia mais preciosa da coroa portuguesa. Riquezas naturais abundantes, florestas infinitas e a possibilidade de cultivo de produtos que valeriam ouro na Europa tornaram essa terra indispensável para a ambição lusitana. O pau-brasil foi o primeiro recurso explorado, levando cor e lucro aos portos europeus, mas seria o açúcar que elevaria o Brasil ao topo da economia mundial. Os engenhos se multiplicaram e a demanda por mão de obra fez Portugal mergulhar no tráfico transatlântico de escravizados, um dos capítulos mais sombrios de sua história imperial. Milhões de africanos foram arrancados de suas terras, separados de suas culturas e forçados ao trabalho brutal em plantações que enriqueceram nobres europeus. O Brasil se tornou o maior destino desse comércio cruel, sustentando a prosperidade da coroa, enquanto espalhava dor e destruição sobre vidas inocentes. Mesmo em meio a tanta violência, o Brasil cresceu como uma sociedade única, marcada por misturas culturais profundas. Povos indígenas, africanos e portugueses formaram tradições novas, línguas novas, sabores novos. O que nasceu nesse território seria mais do que uma colônia, seria uma potência futura, capaz até de redefinir o destino de Portugal nos séculos seguintes. Quanto mais Portugal conquistava, mais inimigos se formavam. Espanha, Holanda, França e Inglaterra disputavam portos, rotas e produtos que valiam fortunas. Os mares viraram campos de batalha, navios se transformaram em fortalezas flutuantes, armadas com canhões que ecoavam por oceanos inteiros. As batalhas navais portuguesas exigiam estratégia e coragem além do comum, pois cada derrota poderia significar o colapso de rotas vitais para o Império. A Holanda foi uma das maiores ameaças, com forte capacidade naval. Tentou tomar para si o lucrativo comércio de especiarias em muitas regiões. Os holandeses conseguiram expulsar os portugueses, principalmente na Ásia, já na África. Alianças com reinos locais eram constantemente testadas por rivais europeus, tornando a diplomacia tão importante quanto o fogo dos canhões. Posteriormente, as disputas com ingleses e franceses determinariam novos rumos do comércio mundial. Apesar das perdas, Portugal manteve seu império por séculos, graças à persistência e à habilidade de adaptação.
Quando a guerra apertava em um ponto, novas oportunidades surgiam em outro. Portugal lutava para não apenas controlar o mundo conhecido, mas para impedir que o mundo esmagasse o pequeno reino que ousou dominá-lo. A expansão portuguesa não foi apenas comercial e militar, foi também religiosa. Missionários viajavam com as frotas e viam nos novos territórios a chance de espalhar a fé cristã. Igrejas se ergueram em locais distantes, do Brasil ao Japão, e símbolos do catolicismo passaram a fazer parte da vida de povos totalmente diferentes da cultura europeia. Para a Igreja, Portugal era um aliado histórico que cumpria a missão divina de evangelizar o mundo. No entanto, o encontro entre religiões muitas vezes gerou conflitos profundos. Povos indígenas e culturas asiáticas tinham crenças próprias e tradições milenares que entraram em choque com a imposição europeia. Em alguns lugares, como no Japão, Portugal conquistou seguidores, influência política e até permitiu que comunidades cristãs surgissem. Mas em outros, o resultado foi repressão, violência e resistência feroz, provando que a fé, quando usada como instrumento de poder, podia causar rachaduras irreparáveis. Mesmo assim, muitos dos traços culturais deixados pela presença portuguesa permanecem vivos até hoje. Palavras, costumes, arquitetura e a própria identidade religiosa de vários países carregam marcas desse encontro entre mundos tão diferentes, um legado complexo e ambíguo, misto de construção e destruição, que moldou sociedades por gerações. No século XVIII, uma nova explosão de riqueza mudou novamente o destino do império, a descoberta do ouro nas Minas Gerais. Cidades surgiram quase da noite para o dia, enriquecendo Portugal de forma extraordinária. Artistas, políticos e comerciantes se beneficiaram do fluxo de ouro brasileiro. E Lisboa se transformou numa das capitais mais luxuosas da Europa. Palácios grandiosos, igrejas repletas de obras-primas e uma iluminação sem precedentes marcaram o auge cultural português. Mas toda riqueza vem com preço. O controle rígido da coroa sobre o ouro provocou tensão, contrabando e uma profunda exploração de mão de obra escravizada, que sustentava a mineração em condições brutais. Portugal dependia cada vez mais da riqueza brasileira. E essa dependência seria a chave para eventos históricos que marcariam o fim do domínio lusitano no Atlântico. A prosperidade escondia rachaduras, que logo se tornariam abismos. Ainda assim, o Brasil vivia um florescimento artístico e social único. A arte barroca ganhou forma extraordinária nas mãos de talentos como Aleijadinho. O ouro financiou templos magníficos que brilham até hoje. Era o Império tentando se eternizar em pedra e ouro, como se pudesse parar o tempo. Mas a história tinha outros planos. Quando Napoleão Bonaparte decidiu dominar a Europa, Portugal se viu encurralado, recusando submeter-se ao bloqueio continental francês. A família real fugiu para o Brasil em 1808, escoltada pela Marinha Britânica. Foi a primeira vez que um império europeu transferiu sua corte para uma colônia, e esse acontecimento singular mudou tudo. O Brasil se tornou sede do império, e o centro do poder português atravessou o oceano, invertendo a relação histórica entre metrópole e colônia. No Rio de Janeiro, o príncipe regente Dom João VI abriu portos, criou instituições e transformou a colônia em um espaço digno de realeza. O Brasil agora era mais do que uma fonte de riqueza. Era o coração do Império Português. Lisboa, abandonada e enfraquecida, provou que aquele pequeno reino dependia profundamente da terra que havia conquistado séculos atrás. O mundo assistia a uma inversão inédita. Portugal se tornara a extensão do Brasil, mas o retorno da corte a Portugal abriu as portas para outro desfecho inevitável. A independência do Brasil. Dom Pedro, filho de Dom João, decidiria romper os laços e criar uma nova nação.
Portugal perderia sua maior riqueza. A partir dali, o império jamais seria o mesmo, e o declínio começaria a se tornar cada vez mais evidente. Sem o Brasil, Portugal perdeu não apenas sua maior fonte de riqueza, mas também sua relevância global. O país, enfraquecido, viu rivais tomarem territórios, rotas e poder que antes eram seus. As guerras, as dívidas e a instabilidade interna impediram que o império se reconstruísse. A África seria o último palco imperial português, marcada por colonização tardia e conflitos que se prolongariam até o século XX. As pressões internacionais pela independência das colônias cresceram, e Portugal insistia em manter seu domínio, acreditando que seu destino ainda estava ligado à expansão além-mar. Mas a história já tinha decidido outro caminho. Um império que começou como pioneiro do mundo globalizado, agora se tornava um sobrevivente de eras antigas, lutando para manter seus últimos territórios. Enquanto o mundo acelerava rumo a tempos modernos, as guerras coloniais em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau consumiram vidas, recursos e esperança. Em 1974, a Revolução dos Cravos pôs fim à ditadura portuguesa e acelerou a independência de suas últimas colônias. Assim, caiu o império que durou mais de 5 séculos, um dos mais longos da história humana. O Império Português desapareceu, mas sua marca permanece viva em continentes diferentes. Milhões falam a língua portuguesa, uma das mais utilizadas do planeta. Culinária, arquitetura, tradições e até nomes de cidades carregam traços lusitanos em locais distantes como Índia, África e América do Sul. O Brasil se tornou uma das maiores nações do mundo, e países africanos independentes preservam laços culturais com Portugal, que resistiram ao tempo e às tensões da história. Esse legado é profundo e complexo. O Império deixou contribuições culturais, científicas e comerciais, mas também dor, exploração e injustiças que ainda reverberam em sociedades que sofreram com a escravidão, com o choque entre culturas e com dominações violentas. A história do Império não pode ser vista apenas como glória ou apenas como tragédia. Ela é um mosaico, feito de encontros, rupturas, destruição e renascimento, um capítulo gigantesco da humanidade, marcado pela coragem dos navegadores e pelas cicatrizes deixadas por conquistas e dominações. Se você chegou até aqui, deixe o like, se inscreve no canal e ative as notificações para acompanhar mais histórias épicas como essa. A saga do Império Português mostra que até o menor dos reinos pode mudar o destino do mundo, e nós estamos apenas começando a explorar todas as histórias que fizeram a nossa civilização ser o que ela é hoje. Muito obrigado por assistir e até a próxima viagem pela história.